Bom dia novamente, Lu. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, uma honra estar aqui. Que bom poder comunicar com você e quem estiver aí na sala e quem for chegando, né? Isso mesmo, isso mesmo. Já tem. O pessoal já está dando bom dia aqui. Alessandra, bom dia também. O pessoal está chegando. Lu, eu acho que vale a pena, já para a gente começar a esquentar a conversa e o pessoal chegando também, você contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Acho que é legal as pessoas entenderem como que você chegou nesse lugar que hoje você fala bastante e super bem, trabalha com competências comunicativas, né? Ajudando pessoas em empresas, pessoas individualmente a destravarem aí seu potencial comunicativo. Como é que você chegou? Você fala e faz e pratica comunicação não violenta também, né? Então, assim, como que você chegou nesse lugar, Lu? Eu acho que é uma caminhada de uma vida, né? E talvez, assim, olhando para trás, sabe, tenha vindo como um processo até de cura, de cura pessoal para a Lu. Eu falo que eu nasci tímida, nasci com a carteirinha do Clube dos Tímidos. E durante a minha infância, eu tive situações de muito sofrimento, sabe? Sofrimento social, de dificuldade de interação, de medo. E quando eu caí na fonoaudiologia, que eu sou uma fonoaudióloga, né? Sou fonoaudióloga há mais de 25 anos. Eu ainda não tinha entendido isso, que eu tinha caído lá para a minha cura. E nesse processo, eu passei por vários transtornos, né? Distúrbios da comunicação, entendendo a biologia, a bioquímica, os aspectos musculares, fonatórios, dos ajustes motores. E isso começou a abrir um campo para mim, porque, de alguma forma, eu comecei a entender que, afinal, todos nós temos uma capacidade genuína de comunicar, nós temos um DNA de comunicadores, né? A partir daí eu entendi que o nosso cérebro é um cérebro social e que nós temos marcadores biológicos na comunicação. E isso me fez olhar mais ainda para dentro de mim, e a partir daí eu fui buscar outros caminhos, né? Então, da própria psicologia social, né? Dessa história de como que os estereótipos, né, nos ligam a campos de julgamento, e como que é esse sim ou não do outro em relação àquilo que eu mostro. Me fez caminhar também para o campo da psicologia positiva, me fez caminhar para o campo da neurociência. E cada vez que eu ia nesse caminho, mais eu entendia que não tinha uma fórmula, sabe? E esse lugar de que eu tenho que ser de um jeito para poder me comunicar mais distante. Eu entendi realmente que olhar para mim, para as minhas fragilidades, para as minhas próprias potencialidades, era um caminho para eu estar, né, na frente dos holofotes. E então, como fonoaudióloga, né, muitas pessoas começaram a me buscar para esse caminho, para essa ajuda. E todo esse processo de ajudar tantas pessoas nesse início da minha carreira e depois indo para as organizações, trabalhando com grupos de pessoas, ou mesmo hoje, né, num modelo mais individual de mentoria, cada vez mais eu entendo que o caminho ele é de dentro para fora e não é de fora para dentro. Então, até lá no meu canal do Instagram, que é Seja Ouvido, né? Seja Ouvido é muito mais esse lugar de como que eu posso, sabe, jogar a minha rede e pescar peixes. Como é que eu posso lançar o meu anzol e ter alguém comigo, sabe? É claro, né, Belote, que muitas vezes alguém chega para mim e fala: ai, Lu, eu quero arrasar em cima do palco. Mas mesmo querendo arrasar em cima do palco, a gente precisa olhar quais são esses valores internos que fazem a diferença em cima do palco. Porque quando eu quero trabalhar com a comunicação com uma massa e fazer todo mundo igual, eu estou errando, sabe?
E talvez essas sejam algumas falhas de cursos de oratória, eu me entendo. Sim. Que é trabalhar essa massificação na comunicação como algo completamente distorcido, né, da minha verdade. Então, não tem nada disso de mão a 30 centímetros do corpo. E muitas vezes, sabe, Belote, eu mesma tentei fazer e eu me sentia fake. Sim. Você fica mais preocupado com isso, né, com o gestual, do que com realmente estar ali presente, cuidando da relação com o outro, né, Lu? Que eu acho que é o que importa muito nesse momento. E eu acho que tem umas coisas valiosas que você já disse, voltando lá atrás, no início da sua fala, quando você fala a respeito da sua infância, né, a gente já conversou sobre isso, eu me identifico muito com essa sua fala de introversão, de timidez, a gente já bateu um papo sobre esse assunto, porque eu também, né, e muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas você fala em público, você dá palestra, você dá workshop, e você fala que você é introvertido, eu não acredito, eu falo assim, gente, sim, isso é possível, isso é verdade, né? Eu tenho essa dificuldade, sim, ou então mais essa característica. Depois eu fui entendendo que a introversão, para mim, é mais uma característica, né? Um jeito de me posicionar diante da vida e não me impede de chegar aqui. Então, assim, muitas vezes a gente, ao invés de falar assim, eu vou tentar, as pessoas já partem do princípio de não, eu não dou conta porque eu sou introvertido. Ou então, eu não dou conta porque eu sou tímido, eu não sei falar em público. E aí eu já queria emendar a primeira pergunta, Lô. O que você acha que, assim, por que você acha que tanta gente tem esse receio, né, de se posicionar, seja diante de um público, seja diante de uma tela? Quando aparece uma câmera, tem gente, muita gente que fala isso, você já deve ter ouvido isso mais vezes do que eu, né, de a pessoa fala assim, nossa, eu até que lido bem com pessoas, eu falo bem na frente de pessoas, mas quando mostra uma câmera para mim, põe um microfone na minha frente, a Zuli tá falando ali, introvertida, chegando na hora certa. Zuli, a gente vai ter um clube, tá? Lu e eu já estamos fazendo parte do clube de carteirinha dos introvertidos. Mas como que é isso, Lu? Por que você acha que tem tanta gente com essa dificuldade? Então, Belote, eu acho que a gente já pode conectar esses dois elementos aí, né? Então, dentro do campo da timidez, da introversão, a gente tem uma preferência, né? Uma preferência por observar, uma preferência por perceber, por analisar. Mas quando o tímido vai para o palco, né? E às vezes as pessoas devem te perguntar, não, duvido que você seja tímido. Como perguntam para mim também, duvido que você seja tímida. Não, Lu, você foi tímida. Essa característica, ela jamais vai sair da gente. Jamais. E eu entendo que essas características, elas são potencialmente positivas para a comunicação. Porque não importa se eu estou em cima de um palco falando para 500 pessoas ou se eu estou aqui na tela, ao vivo. Eu tenho esse momento como um momento que eu preciso ressignificá-lo e não falar, ai, não, está distante de mim, não, eu não dou suporte, eu não dou conta, né? Esse não, ele é o meu distanciamento do meu próprio chamamento interno. E nós, tímidos, né, entre aspas, nós temos algo muito valioso a entregar. Em geral, o tímido ele é perfeccionista. O tímido, ele não fala pelos cotovelos, ele estuda, ele se aprimora, ele vai lá com o chão dele bem seguro. E como o campo das percepções é grande, filtrar essa percepção, dirigir essa atenção para esse campo cada vez mais profundo, que as pessoas vão curtir muito o que os tímidos têm a dizer. Então, agora eu posso falar dos medos de tímidos e extrovertidos de irem para a tela, né? Por que isso às vezes não me desce? Às vezes é um incômodo. Primeiro, número 1, porque eu olho para a tela e não só vejo o Belote, mas eu também me vejo. Eu também me percebo. E eu me percebo muitas vezes com um grau
de avaliação, julgamento e criticidade maiores do que são necessários. Então, do mesmo jeito que eu tenho um campo de avaliação do outro, eu também tenho um campo de avaliação de mim mesmo. E esse filtro, ele muitas vezes não me deixa ver o que é necessário ser visto. Muitas vezes ele me distancia da verdade. O julgamento, eu entendo ele como muito positivo por um lado, porque ele me ajuda, ele me prepara, mas ele tenta antecipar, Belote, um futuro negativo. E aí eu me agarro a esse futuro negativo. Então, eu costumo falar que na comunicação eu não posso entrar para um mundo da ilusão. Então, eu fico lá imaginando que eu vou gaguejar, eu imagino que eu vou errar, eu imagino que eu vou tropeçar, eu imagino que eu vou perder a fluência. Mas o que tem, né? Eu sou humana. Eu não sou 100% fluente o tempo inteiro. E muitas vezes eu preciso fazer essa pausa para digerir isso que está dentro e passar para fora. E as pessoas têm uma ansiedade muito grande nisso. As pessoas têm medo de falhar. As pessoas têm medo do julgamento do outro, mas eu tenho certeza que o próprio julgamento ele é muito mais avassalador que o julgamento da audiência. Então, se a gente puder vir para as telas mudando essa perspectiva do ego, ai, meu Deus, meu cabelo está arrepiado. Meu Deus, sabe? E vim com uma perspectiva de uma entrega genuína. Eu costumo dizer, Belote, que eu tenho um mantra. E acaba que os meus clientes, eu falo, pode usar esse mantra, eu deixo, sabe? Tá liberado. Que o mantra para a gente estar na comunicação e nesses momentos é eu estou a serviço. Significa muito para mim. Significa que eu estou disponível. Significa que nessa hora eu deixei de ser a Lu, mãe da Gigi, filha da Ivete, esposa do Rui. Deixei. Agora o que importa é a minha entrega. E a minha entrega, ela acontece não é por vaidade, não é pelo ego, mas é pelo outro, né? De eu me disponibilizo 100% para o outro. É aí que está essa diferença, né? Da gente comunicar com o filtro do medo e eu comunicar com o filtro da minha entrega. Quando eu estou com medo, Belote, acontece um múltiplo circuito cerebral que anula a minha capacidade de atenção. Atenção a detalhes e aquilo que de fato importa. Quando eu entro no circuito do medo, eu entro lá numa parte do cérebro que dizem que é mais primitivo, né, na evolução da espécie humana, que é o sistema límbico. E dentro desse sistema límbico a gente tem uma amígdala, né, ela é chamada de amígdala, que ela dispara o circuito do medo. Quando eu entro com medo, eu entro num campo em que eu jogo para o meu sistema biológico adrenalina e cortisol. E o que é o cortisol? É hormônio do estresse. E sob estresse, eu perco muito o senso da razão, da lógica, da coerência, porque é tão interessante essa história da evolução da espécie humana, que se lá nos nossos antepassados da caverna a gente acessava esse circuito do medo para enfrentar uma fera, e quando eu subo num palco ou abro uma tela, eu aciono o mesmo circuito, mesmo. Não é em grau menor ou em grau maior, é o mesmo circuito, ele não evoluiu. Então, significa que nessa hora que eu estou na comunicação, eu perdi o meu campo de abertura sensorial para estar com as pessoas, para me disponibilizar. E aí eu começo de verdade a recrutar a aceleração dos batimentos cardíacos, a recrutar um circuito respiratório também de falta de fôlego. Ontem eu estava com uma turma da pós-graduação e foi muito interessante que eu chamei para a tela, não só eu falei.
E quando veio né, dos alunos para a tela, ele falava assim para mim: Oi, Lu, como vai? Tudo bem? Como é que você tá? É porque eu tô um pouco nervoso. Então, com esse fôlego curtinho, e aí eu brinquei com ele, eu falei, nossa, parece que você correu 10 quilômetros, é isso mesmo? Porque a adrenalina que eu lancei também, ela dispara e não me deixa estar comigo. Eu estou sempre num movimento do futuro, sabe, Belote? De que entrou tudo isso na minha, né, essas inferências bioquímicas no meu circuito sanguíneo para o meu cérebro. Eu já não estou mais aqui, eu já estou com um planejamento de fuga. Eu já Sim, estou com um exato. planejamento de encerramento da comunicação. É isso que eu fiquei pensando, porque assim, quando você fala que ativa o mesmo circuito primitivo, a gente está falando daquele circuito que um homem das cavernas estava diante de um leão, né? E aí, então assim, é o mesmo princípio, né? Como se a gente tivesse a necessidade premente de fugir, né? De, meu Deus, eu preciso sair desse lugar. E aí vira uma coisa desesperadora, né, Lu? Acho que eu posso só trazer algumas coisas aqui, já que o pessoal está comentando. A Júlia Castro, ela perguntou o que é introversão, né? Se ela é considerada extrovertida, mas tem seus momentos confortáveis sozinha. Introversão não é sobre isso, né, Lu? É. Mas olha, Júlia, você falou uma coisa que eu acredito demais. É que nós temos um time de fluxo, igual dia e noite, né? Vem o sol, vem a lua, vem o sol, vem a lua, hora de acordar, hora de ativar, hora de dormir. Nós temos ritmos, esses ritmos biológicos também no nosso dia. Então, eu posso ser o introvertido ou ser o extrovertido, que eu preciso de momentos de estar dentro, como se eu pudesse alimentar, estar comigo mesmo, e momentos de expansão. Então, eu costumo dizer, Júlia e Belotti, que quando eu estou no momento da expansão, vamos aproveitar para comunicar. Vamos aproveitar esse fluxo natural da nossa energia. Para mim, acontece bem de manhã e à noite eu já estou bem mais cansada. À noite, talvez eu gostaria de estar mais silenciosa, de estar num quarto escuro, estar comigo e não dialogar nem com as pessoas da casa. Mas a gente precisa respeitar esse fluxo in out. In out. E quando eu estou in, aproveitar para meditar, para respirar, para encher o meu pote, né? Porque logo depois eu preciso abrir de novo e pôr para fora, pôr a energia da comunicação para fora. Exato. E é legal que você falando disso, que assim, a gente respeitando esses momentos, né, Lu, você potencializa tanto o que você tem para oferecer, porque assim, naquele momento que você realmente fala assim, tá, eu preciso respeitar que é o momento que eu quero ficar. Igual uma vez a gente estava conversando, né, eu estava te contando que quando eu termino de dar uma palestra, ou quando eu termino de dar um workshop de um dia inteiro, eu estou esgotado. Então, assim, eu chego em casa exatamente nesse humor que você falou de, meu Deus, eu não posso nem conversar. E assim, a minha esposa tem 15 anos que a gente está junto, então ela me conhece bem nesse lugar também. Ela fala assim, tá mega cansado, né? Nem quer conversar. Eu, tipo isso, me dá um tempinho que eu preciso dar uma recuperada aqui. E depois tudo volta, né? Então, assim, você sabendo respeitar isso, as pessoas que estão à sua volta sabendo compreender também que você tem esse ritmo, tem esses ciclos, é super legal também para você não ficar tentando fazer algo que às vezes hoje eu consigo falar esse tipo de não, né? Uma vez eu estava com um amigo mega extrovertido e, assim, uma diferença que é legal da gente falar, né, Lu, que a Susan Cain, naquele livro O Poder dos Quietos, ela fala a respeito, né, é que o extrovertido, ele se alimenta do contato social, né? E o introvertido não. O introvertido, ele se desgasta um pouco mais no contato social. A energia dele vai baixando aos poucos, é como se fosse uma bateriazinha que vai diminuindo. E aí, assim, eu terminei com um amigo, um workshop que a gente estava dando junto, e assim, ele já chegou, ele estava no hotel junto, ele falou assim, não, agora vamos fazer não sei o quê. Eu falei assim, não consigo, eu só posso dormir agora, é a única coisa que eu dou conta de fazer. Então, assim, cada um no seu ritmo, né? Cada um fazendo o que pode. Malu, você falou que o medo não acontece independente de ser tímido ou não, isso mesmo, a gente estava falando do medo para ambos os estilos, tá? Tanto introvertidos quanto extrovertidos. E a Isabel falou que
ver você falando fez ela visualizar a apresentação dela, antes da apresentação, de uma apresentação, ela é super estressada. É isso que acontece, né, Lu? Tem muita gente que começa a suar frio, começa a ter reações corporais, assim, complexas. E aí a gente está vivendo um momento, que é o que você falou, na pós-graduação, mediado por tela. Reunião de trabalho, mediado por tela. Videoconferência com amigo, com família, tudo mediado por tela o tempo inteiro. A gente está perdendo alguma coisa, Lu, com isso? Quando a gente não está... Ou quando a gente está preparado, mesmo que a gente esteja preparado, ou despreparado para esse uso excessivo de telas, se a gente já tem essa habilidade de fazer isso com mais frequência, o que a gente está perdendo em termos de comunicação? A gente está perdendo alguma coisa? Belote, essa pergunta, ela mexe comigo, sabe? Porque eu entendo que a gente perde. E esse campo de perda, ele é tão interessante isso, porque então estamos online e eu vou com esse movimento para grupos, vou nesse movimento individual. E nessa história, a gente fica achando que a comunicação, ela se resume a esse 3x4, a essa fotografia que tem movimento aqui. Mas quando a gente está presente, a gente entende a comunicação como um campo de energia maior. Então, eu vejo a pessoa por inteiro. Muitas vezes eu entro em contato físico, né? Eu abraço, eu cumprimento com a mão e eu olho todo o seu posicionamento no espaço e sinto a energia, né? Comunicação é energia, não diz respeito só ao que eu falo. Então, a gente tem essa perda, né? Na presença, essa história do contato mesmo, né? De que nós, seres humanos, construímos toda a nossa performance, toda a nossa evolução e aprendizagem com o toque. E isso está lá desde bebês, né? O bebê, para ele ser estimulado, ele precisa do toque da mãe. E nas nossas interações, esse toque também faz muita diferença. Então, nesse sentido, a gente perde. Muitas vezes, Belote, no meu trabalho da mentoria, eu tenho que perguntar assim para minha cliente, qual que é a sua altura? Qual que é seu peso? Sabe? Para eu poder visualizá-la por inteiro. Nesse campo de energia, porque tudo movimenta, tudo é comunicação. Então, a gente perde, né? E aí, assim, no momento, então, que a gente precisa, né, continuar dessa maneira, e cada vez mais, né, vai ser frequente para nós mesmos, até essa lógica que a gente está falando de quem quer compartilhar algum tipo de conteúdo, entende que, poxa, ia ser tão legal se eu pudesse ir para frente da tela, como que a gente minimiza essas perdas e consegue praticar essa comunicação um pouquinho melhor, mesmo mediado por tela? Olha só, Belote, então, me parece que a gente perdeu o calor. Me parece que a gente perdeu, então, essa proximidade. Então, quando eu venho para a tela, e não importa se é um vídeo para uma videoaula, se é uma interação numa reunião, eu preciso reforçar o calor. Eu preciso reforçar a aproximação. Eu preciso desdigitalizar a minha presença. Será que é possível isso, né? Tornar mais humana a minha presença. Então, nas interações em redes, eu gosto muito de uma experiência que, por exemplo, puxa, na hora de uma reunião ou antes de começar a reunião, fazer um check-in. Que check-in é esse? É o check-in, Lu, tá tudo bem? Belote, você já tomou seu café? Tá animado hoje? Como que você está inspirado? Ou o que está difícil? Então, isso é potencialmente humano. Isso é a gente fazer um zoom que desfaz as telas. Parece que nós estamos íntimos de novo, né? Muito legal. Super. Não, e assim, isso ajuda também essa humanização, né, Lu? Essa esse toque de entender que
continuamos sendo pessoas, mesmo mediados por essas telas, quebra, inclusive, questões que estão acontecendo muito, né? Que a gente vê, às vezes, até como forma de piada e de videozinho na internet, de pessoas que, às vezes, falam nossa, entra a filha correndo no quarto enquanto está acontecendo a reunião. Acontece alguma coisa, tipo os cachorros ou os gatos brigando atrás e a pessoa super desconfortável aqui na frente, dura, né? Parecendo que, tipo, meu Deus, precisa ser perfeito, não podia estar acontecendo isso. Ela nem olha para trás, né? Então, assim, se a gente começa a praticar isso, eu sinto que a gente vai humanizar mais e vai lidar com mais naturalidade com o que vai acontecendo, né? Porque comunicação também tem a ver com improviso, né, Lu? Não ser controlando o tempo inteiro quais são os estímulos que vão chegar. Isso que você falou é muito legal, porque a gente fica tentando controlar todas as variáveis. E controlar todas as variáveis, isso é para um robô, não é para humano. O humano, ele é o especialista no improviso, ele é o especialista de que deixa eu me adaptar a essa nova situação. E lembrar, Belote, que nós não somos atores, nós não somos atrizes, e nem é esse o lugar que a gente quer ter. Então, se eu tenho uma filhota, tá avisada aqui em casa, ó, reunião, a mamãe não pode te atender agora, mas se ela entrar aqui, eu vou ter que abraçá-la e vou ter que apresentá-la para vocês. Sim. Então, sabe, Deixa, Lu, me permite contar uma coisa. Uma vez eu estava fazendo reunião com a Lu, gente. Eu levei um susto, porque o gato dela pulou do alto daquela prateleira ali. eu tenho uma gata, ela adora ficar onde eu estou, é uma coisa impressionante. E aí, ela subiu na prateleira e deu um pulo aqui atrás da minha cadeira. Parecia um poltergeist, né? Assim, puxa. E eu também, eu falei, ai meu Deus, a hora que a gata resolve aparecer. Mas é tão interessante isso, porque nós não podemos ter uma vida e principalmente uma comunicação marcada de protocolos. A comunicação, ela é um fluxo, ela é esse campo da naturalidade, é essa conversa gostosa, né? Que eu tô contigo e eu espero que essa turma que está com a gente esteja curtindo, né? Minha vontade é abrir todas as telas, inclusive de quem está aqui junto comigo. Sim, muito bom. Gente, ó, lembrando que vocês podem fazer perguntas, tá? Façam perguntas aqui para a Lu. Vou fazer uma pergunta que eu sei que muita gente queria fazer, que é quais são as dicas, Lu, para que as pessoas se sintam mais confortáveis diante de uma câmera ou de um microfone? Quem está pensando aí, fala assim, vou fazer um stories, vou fazer uma live, vou gravar um podcast, ou mesmo como a gente falou, né, foi participar de uma reunião. Quais são suas dicas para essas pessoas se sentirem mais confortáveis nesse lugar e trabalhar esse lugar da comunicação que é fluxo, né? Aí, olha, eu entendo que a gente precisa trazer essa história da autoconfiança em primeiro lugar, estar confiantes. Então, a primeira coisa, eu acho que é olhar para as minhas forças, para as minhas vulnerabilidades, entender isso. E quando eu olhar para as vulnerabilidades, poder cuidar disso antes do processo da comunicação e não ali durante, não é? Não é na hora que eu lembro que eu deveria ter feito um exercício de voz, não é na hora, sabe? Então é antes. Além disso, então é essa autoconfiança com essa nossa capacidade de autoconhecimento e também de autodesenvolvimento, né? De eu fazer essa busca por desenvolver algumas lacunas que eu preciso melhorar, mas olhar para aquilo que eu sou bom. Porque aquilo que eu sou bom precisa ser uma grande bandeira, precisa estar expandido para que as pessoas vejam. Então, isso. Em segundo lugar, eu entendo que eu tenho que me organizar. Eu preciso planejar a comunicação. Então, eu gosto muito de fazer mapas mentais. E o mapa mental, ele pode ser um mapa mental de uma live e pode ser um mapa mental de um curso inteiro, numa folha, em que eu visualizo aquilo que eu preciso falar. E eu preciso também ser um pouco flex, porque planejar é uma coisa, executar é outra, e é igual no treino de futebol, em que o pessoal fala, treino é treino, jogo é jogo.
Sim, E nessa hora do jogo, eu tenho que me disponibilizar para o improviso, eu tenho que me disponibilizar para um insight, para aquilo que vai aparecer na hora. E eu também preciso treinar, né? Então, essa história do treino, então, desse lugar que eu vou brincar um pouco, sabe? Eu gosto do treino como uma brincadeira e não como, ai meu Deus, não consegui. Então, às vezes eu tenho cliente, Belote, que fala assim, Lu, eu gravei um vídeo para o IGTV. Fala, legal, como foi? Foi horrível. Sabe quantos vídeos, Lu, eu treinei e fiz? 10. Eu falo, gente, para que 10? Porque o que a gente precisa resgatar aí, Belote, que a comunicação ela tem que ser prazerosa. Eu tenho que trazer prazer para esse momento, de alguma forma. Tem que ser gostoso e não uma luta. Não, nossa, sim, fiz 10 vídeos, fiz. Então, no final, eu já estou exaurido. Na hora do exato. jogo, eu já não sei nem mais o que eu vou dizer, sabe? Então, essa preparação, ela envolve todos esses campos. E envolve também, né, se a gente puder falar em dicas, assim, eu fico tentando buscar o que seria uma super dica, sabe? Nossa, mas eu acho que essa primeira dica que você deu, quando você falou a respeito de você não começar a se boicotar e começar a pensar coisas negativas, e sim você começar a puxar aspectos positivos, isso foi uma coisa que eu descobri que funciona muito para mim, que eu preciso, antes de qualquer comunicação, eu preciso ser generoso comigo. Então, assim, antes de subir no palco, ou então antes de começar um workshop, eu faço muito esse exercício de ser generoso comigo, sabe? De falar assim, olha, Thiago, vai, está preparado, tá tudo certo, você sabe do que você está falando, porque às vezes você fica assim, meu Deus, mas eu lembro uma vez que assim, foi, acho que o maior público que eu já falei até hoje, ao vivo, assim, foram 750 pessoas. Eu fiquei assim, meu Deus, 750 pessoas. Mas era um tema que eu estava acostumadíssimo a falar. E eu falei assim, gente, 750 pessoas, não é possível, não vou dar conta. E aí eu comecei a. Aí eu falei assim, não, calma, tem que ser generoso com você. Você veio, você sabe do que você está falando, você sabe que também está tudo bem se você não estiver falando alguma coisa com as pessoas. Eu começo a me preparar generosamente para aquela situação e faço esse exercício que você falou também de não vou pensar em vulnerabilidade, em fraqueza agora. Fraqueza é importante você pensar para você se desenvolver, né? Mas aquele momento ali antes de entrar no palco, isso chama boicote. Você está começando a se boicotar de um jeito muito forte, né, Lu? Se você começa a pensar muito negativamente. É a própria resistência de estar ali, né? Existe um jeito muito grande da gente lidar com a nossa resistência interna. É dar voz a a esse, essa voz interna negativa, sabe? De que, e agora? Agora eu morri, sabe? E aí, como é que eu me sustento ali? Você falou uma coisa muito legal. Lu, eram 750 pessoas. E eu também já falei para públicozão, 500, sim. É louco isso. Mas como que eu gosto de olhar? Porque aquela pessoa que está. Então, vamos ressignificar isso aí, né? Essa comunicação, ela é para mim ou é para essas 750 pessoas? É para elas. Vou só aproveitar, eu acho que eu posso conectar essa história de falar para públicos muito grandes com a pergunta da Érica aqui. Oi, Diga. Érica, tudo bem? Olha só, a Érica falou assim: quando a gente está no público presencial, a gente vai se balizando pela reação das pessoas, olhar, postura corporal, sonolência, isso ajuda a gente a se adaptar e conduzir a nossa apresentação. Mas quando a gente está falando para a câmera, a gente nem sempre pode utilizar esse recurso. Como podemos nos orientar? E eu estou conectando isso com grandes públicos, porque você sabe, quando você está falando para 500 pessoas, gente, tem caso de apresentação, de palestra que eu já dei, que o refletor estava tão forte que eu não estava enxergando ninguém. Nem a primeira vez. Era tudo preto. Os refletores lá na frente eram muito, muito potentes e assim, meu olhar estava completamente ofuscado. Então, assim, eu também amo poder olhar no olho das pessoas e entendendo a reação delas. Mas, assim, mesmo nessa situação que é ao vivo, não tem como você fazer isso, né? Na mediação por telas, muitas vezes isso está também limitado. Como que a gente se orienta, Lu? Então eu vou falar desses 750 e já
pulo para o vídeo, né? Então, essa história, sabe? Eu fico tanto me colocando no lugar de quem está sentado, sabe? Dessa empatia de estar lá. E quando eu estou lá e querendo assistir alguém lá em cima do palco, eu não estou torcendo para essa pessoa errar. Eu estou ali, aliás, muito pelo contrário, ansiosa, querendo ouvir, querendo aprender. E essa pessoa que está sentada, quando termina a palestra, ela não leva para casa a percepção assim, nossa, a Lu falou para 750 pessoas, ou para 500, ou para 400. O que essa pessoa que está sentada lá leva para casa? Ela leva para casa essa interação, eu e a Lu, eu e o Belote. Então, Belote, a comunicação nunca é sobre eu e 750. A comunicação é sobre eu e você. Então, não importa se é uma ou se são 750, porque cada uma dessas é uma para mim, entende? E isso, para mim, tem muito valor, porque quando eu estou com o meu cliente, né, na mentoria, é eu e ele, como também é eu e essas pessoas. Então, a gente ressignificar isso, porque eu, Lu, levo para casa, você, Belote, leva para casa essa percepção. Eu e 750, eu e 500. Mas, na prática, é entre eu e você. Sim. É aí que mora, né, a história. Você falando isso é tão legal, Lu. Você falando isso, sabe o que eu fiquei pensando? Escritoras, que assim, quando escreve o livro, pode parecer que o livro tiragem 10 mil, 20 mil, mas no final das contas é sempre o livro e o leitor, né? O livro e a leitora, o escritor e o leitor. E eu já vi uma escritora, se eu não me engano, é a Ana Rosa Monteiro, ou a Rosa Monteiro, na verdade, o nome dela, que é uma escritora espanhola, que ela fala isso a respeito do processo de escrita, né, e de leitura, assim, que é um processo de intimidade mesmo, né, entre duas pessoas, quem escreveu e quem está lendo. E a gente muitas vezes se sente assim, né? Mesmo numa comunicação que você sabe que é aberta, que pode ter muitas outras pessoas assistindo, você fica acompanhando aquilo falando assim, gente, isso é para mim. Então, assim, o que eu leio do que você está dizendo é assim, é o cuidado de realmente estar falando para as pessoas, mesmo que você não esteja vendo essas pessoas, né? Isso. E aí eu entendo, Belote, dessa ansiedade de quando a gente está nas telas e não ter um interlocutor, né? É quase como um sentido mesmo de vácuo. Eu me sinto solitário, né? E essa semana, conversando com a professora da pós, que divide a noite comigo, e ela falou assim, Lu, como assim? Eu entro na turma e ninguém reage, ninguém escreve no chat, como que é isso? Então, talvez esse lugar da gente estar na frente da tela, a gente realmente está nesse lugar com... Eu gosto dessa imagem, né, do pescador que lança a sua isca e que eu tenho certeza que vai ter um peixe ou muitos peixes nessa praia, sabe? De que eu tô na tela, mas por trás da tela tem seres humanos, sabe? Tem gente que quer comunicar comigo, tem gente que essas palavras têm um significado importante, diferente. Então, eu me conectar com isso é muito legal. Eu acho que eu estava contando para você essa história de que eu gosto tanto da interação, Belote, que talvez o meu conteúdo fique muito mais rico quando tem alguém me perguntando, tem alguém dialogando, e que na hora que fala, gravando, 1, 2, 3, já, eu tenho que resgatar essa essência humana de alguém que possa estar me ouvindo, sabe? É por aí um pouco. A gente não se sentir tão solitário e lançar essas iscas de interação, mesmo que o outro não me diga nada. Sim, sim. Muito bom. Eu faço muito esse exercício de, assim, como eu escrevo, muitas vezes eu roteirizo o que eu vou falar para a câmera, né, por causa de curso, principalmente, por causa de vídeo. Eu sempre faço o roteiro pensando nas pessoas com quem eu quero conversar, né, com quem eu estou conversando. E aí, na hora que eu estou na frente da câmera, eu continuo fazendo esse exercício, de falar assim, gente,
Eu até falei isso outro dia com uma pessoa que me perguntou, eu falei assim, mas eu não vejo a câmera. Eu visualizo as pessoas, eu visualizo com quem eu quero conversar. Eu sei que essas pessoas que eu estou falando para elas, assim, como esse processo que você falou do pescador, para mim é um processo, por exemplo, da carta, né? Você não visualiza a pessoa, mas você sabe quem que é o destinatário. Você está escrevendo para ela, então enquanto você escreve, você visualiza a pessoa. Então, assim, é um processo parecido, né? Se a gente for falar de mediação por tela, que você não enxerga o outro, é porque a gente perdeu um pouco, né? Como a internet, a tecnologia trouxe muita essa interação em tempo real para a gente perdeu um pouco dessa comunicação assíncrona, né? Que você manda uma mensagem e você não sabe quando o outro vai receber, mas você sabe para quem você escreveu, você sabe quem é o outro. Então, assim, eu acho que cuidar disso ajuda bastante também a fazer com que você se sinta mais confortável, né? E cria uma mensagem real, porque a Malu está perguntando como que é o processo criativo de 750 para 1. Não sei se a gente vai entender bem, Malu. Se a gente não entender, você fala para a gente aqui que a gente não interpretou bem, mas eu estou compreendendo o que você está querendo dizer muito em relação ao feedback também, né? Porque assim, o um faz de um jeito, né? E assim, qual que é a resposta que ele recebe das pessoas? Eu acho e ontem é engraçado, porque ontem eu estava conversando com uma cliente no telefone e a gente tem um webinar hoje para a empresa inteira e tal, e eu vou conduzir. E aí, mais tarde, aí ela virou e falou assim, mas Thiago, como é que você vai fazer? Você não tem a reação das pessoas, isso não é esquisito? Você não vai achar estranho? Eu falei assim, não, a gente tem reação das pessoas. A gente tem outras maneiras. Então, por exemplo, aqui a gente está com tanta gente acompanhando a gente está vendo chat. Isso é muito legal de se falar e talvez tenha a ver com a dor da época. Existem formas da gente colher esse feedback. E o feedback, ele é um direcionador na comunicação. Ele me leva a reconhecer e fazer os ajustes necessários. Então, aqui a gente tem um chat. Né? Na minha aula ontem, começamos no chat, depois eu falei, agora está na hora vocês virem para a tela comigo. Então, a gente alternou. Meus alunos vieram para a tela. Quando eu estou numa palestra para 500 pessoas, eu posso lançar perguntas. Eu posso pedir ação dessa turma. Falar, pessoal, levanta a mão aí. Quem entende que isso é muito difícil? Deixa eu ver. Eu quero saber se esse pessoal é da área de RH. Eu quero saber se esse pessoal são os líderes. Então, essa interação é legal. E é tão interessante quando a comunicação é viva que, às vezes, você não quer nem sair da interação. Né? Você não quer nem sair do palco mais, você não quer nem sair do chat mais. Você anseia por esse encontro novamente. Então, o tempo inteiro eu vou buscando essa validação. Eu falo que na comunicação a gente precisa de ter sims para continuar, sabe? Então, eu posso dizer, gente, faz sentido para você tudo isso? Me responda aqui no chat. Sim, não. Ou dessa forma como você falou, tiramos a sua dúvida? Se está com dúvida, coloca aqui. Então, essa comunicação ela tem uma rota diferente, mas o tempo inteiro a gente pode validar e o tempo inteiro a gente pode interagir. Então, quantas vezes eu estava no palco, Belote, eu desci do palco, sabe? E isso é louco, Sim. porque às vezes até a pessoa do evento fala, não, você não pode descer. Fala, mas se precisar eu vou descer. Porque eu vou descer porque eu quero ouvir, eu quero passear no meio das pessoas, eu quero sentir. E volto para o palco de novo, o que tem? Né? Exatamente, sem problema nenhum. Olha só, a Malu esclareceu aqui para gente. Ela falou que ela está falando a respeito do processo anterior, de roteirizar, Então, assim, como é que você cria uma comunicação pensando em 750 pessoas, né, Malu? Acho que agora eu entendi. É muito importante isso, porque eu não quero palco de. Então, antes a gente tem um briefing, antes eu quero entender quem são essas pessoas, por que elas estão ali, o que as reuniu nesse evento, o que esse evento celebra. E algo que é muito importante é que eu, como comunicadora,
eu trago uma voz que é da Lu, mas não é a voz só da Lu, é a voz dessas pessoas. E eu preciso trazer esse sentido do encontro, em que eu trago a minha voz e essa voz de 750. Então, puxa, ai, Lu, são 500 líderes que estão aqui. Não, Lu, são 12 profissionais de RH. Lu, é um cliente de mentoria, ele é o presidente da empresa. Então, eu preciso mapear quem é o outro. Eu acho que Sim, essa é a pergunta mais importante de todas e que praticamente concordo. não interfere no que você vai dizer. Porque se eu sei quem é o outro, não importa se eu vou falar sobre comunicação, que é a minha praia, ou, puxa, a outra pessoa vai falar sobre inovação. Tudo bem. Esses campos são abertos, mas eles ficam muito refinados se eu entendo a dor de quem está me ouvindo. E eu trago soluções e trago oportunidades, porque aí é preciso ser dito, sabe? Eu não vou só deixar a dor viva, eu deixo a dor viva, mas eu tenho que trazer novos caminhos para essas pessoas. Muito legal. E eu acho isso tão importante como você disse, né? Eu acho que é o aspecto mais importante na hora que você vai falar, é de fato entender quem é o outro e o contexto, né? Eu gosto muito, por exemplo, quando eu vou dar palestra em outra cidade, de entender o que está acontecendo na cidade naquele momento. Eu entro na mídia local para ver o que está acontecendo, porque às vezes você chega, igual uma vez já aconteceu comigo, daí dar palestra numa cidade e tinha acontecido uma coisa assim, tinha um acontecimento forte na cidade, tinha mexido com todo mundo. E se eu vou para a palestra sem saber disso, eu perco uma dimensão importante da ação e da reação das pessoas ali, né? Ou então, às vezes, até mesmo uma coisa que eu posso falar. Eu gosto muito de adaptar coisas que estão no meu roteiro. Tem palestra que eu dou exemplo prático de alguma coisa. Então, assim, ao invés de eu ficar falando, em Belo Horizonte tem a Praça 7. Não, eu falo o nome da praça da cidade. Aí todo mundo fica assim, tipo, olha. Então, assim, eu acho que quanto mais contexto você tem em relação às pessoas que estão te acompanhando, melhor, né? Conecta mais a comunicação com elas. Às vezes, no estilo de falar, eu tento entender se alguém falou antes de mim, o que essa pessoa falou, de onde que essas pessoas estão vindo, o que elas fizeram, né? Tudo isso eu acho que contribui muito, né, Lu? Se não para o que você vai dizer, para como você vai conduzir sua apresentação. É o como, né? Porque todo esse roteiro, ele ganha uma nova modelagem, né? Ele ganha novos caminhos. E a comunicação, ela é viva. Não é aperte o play e estamos lá. É muito mais sobre esse campo de proximidade mesmo. E genial isso que você faz, sabe? Porque eu tenho que entender o time do outro. É. Qual é o Eu time? tenho uma história muito engraçada, Lu. Uma vez eu tava numa cidade no interior e tinha uma pessoa, era eu e mais uma pessoa para dar palestra. Ela ia dar palestra antes de mim, depois eu vi e tal. Aí ela terminou a palestra dela, ela sentou do meu lado e falou assim: Belote, eu acho que ninguém entendeu nada. Eu falei, por que você ficou com essa sensação? Ela falou assim: não, eu falava dos aplicativos, porque ela começou a falar de aplicativo. Ela começou a falar de aplicativo de entrega, de delivery, de aplicativo de bike, de patinete. E ela falou assim, e eu via que as pessoas ficavam meio se olhando assim. Aí, assim, para isso que ela me falou, foi até um sinal amarelo para mim, porque ela sentou, falou isso, e aí a pessoa lá, o mestre de cerimônia, já me chamou. Aí eu já subi, e toda vez que no meu discurso tinha alguma coisa, no meu roteiro tinha alguma coisa que eu tinha que falar algo, eu falava assim, gente, toda vez que eu falar, isso é uma maneira de quem escreve também, né? Explicar logo na sequência. Então, assim, eu percebi que naquele momento ali o meu como precisava ser adaptado para não adianta falar de coisa que você acha que todo mundo sabe, porque é Uber, todo mundo conhece, que não conhece, não. Então vai. Uber, gente, aplicativo de corrida, de carro, que substitui o táxi. Então, assim, toda vez eu vinha fazendo essa. Porque é isso, né? Às vezes você fala assim, não, todo mundo sabe disso, e não sabe. E não O tem óbvio, contexto. o óbvio precisa ser dito na comunicação em todos os sentidos. Exato. Nas relações interpessoais, em cima do palco, para as telas,
E aí eu tenho que te contar uma historinha legal, que assim, eu gosto muito daquele filme Avatar, sabe? E quando Sim. eu vou fazer treinamentos, muitas vezes eu brinco com o grupo, falo, ó, gente, comigo, mas vocês não podem pegar o Avatar. Considerando assim que o corpo morto vai ficar aqui, você vai para outro lugar. Preciso da sua energia, da sua presença. E numa das vezes, um senhor fala assim, eu não entendi o que é o Avatar, sabe? E aí, a partir daí, eu sempre lembro do filme. Quem não viu o filme, eu falo que eu vou dar um spoiler do filme mesmo. E que fica como dever de casa assistir, porque se isso está dentro do meu repertório, isso não pode ser uma incógnita. Não pode ser um campo de dúvida ou um ruído que me impede de chegar perto do outro, né? É verdade, super. Lu, uma coisa também que todo mundo acaba ficando, ou cai na tentação de, né? De vou entrar na frente da câmera, viro um showman, preciso fazer uma performance, preciso ser incrível. Ou como que a gente acha o nosso jeito, né? Como que a gente fica de fato confortável e autêntico perante a câmera sem ficar achando que precisa ser aquela pessoa que vira o apresentador de programa de plateia, né? Tipo Faustão, Luciano Huck. Lotte, no início assim da minha vida como palestrante, eu conheci um palestrante muito interessante, assim, que ele plantava bananeira, mesmo, sabe? Eu falei, meu Deus, se eu tiver que fazer isso para comunicar, como vai ser? E às vezes aconteceu uma outra vez, uma palestrante antes de mim, ela entrou como pessoa viva e trocou de roupa no palco, se maquiou de palhaça. Fala, meu Deus! Sabe, é legal? É. Se o meu objetivo é motivar, tirar gargalhadas, mas essa não é a minha praia, a Praia da Lu. A Praia da Lu é uma praia mais reflexiva, mais de levar conhecimento, de uma troca, de uma intimidade. Então, essa é a praia que eu fico mais confortável, sabe, Belote? E não tenho nada contra quem, né, planta bananeira. Eu falo, uau, jamais vou fazer. E a gente entender quando que eu estou mais expandido, sabe? Assim, quando que eu estou me sentindo confortável e que eu falo que a gente tem sensações, emoções. A nossa comunicação tem marcadores o tempo inteiro no nosso corpo. Então, é aquilo que eu foi muito legal e eu curti, show, pode dar sua palestra, show. Mas mais do que isso, Belote, eu entendo que eu preciso manejar conteúdo, mas eu também preciso manejar a emoção do outro. Então, eu tenho uma linha de time de conteúdo, mas eu também tenho uma linha de time emocional, meu e do outro. Olha como de novo a gente se encontra, sabe? E eu também, Belote, eu tenho uma linha de interação na comunicação. Então, que horas que cada coisa vai ser atendida? E a gente trazer a nossa essência para os holofotes. Quando eu estou na minha essência, na minha natureza, eu não estou me violentando. Como quando eu primeira vez vi esse palestrante plantar bananeira e eu estava iniciando a minha carreira de palestrante, falei, e agora? Né? O que eu preciso fazer em cima do palco? E se eu fizesse igual, seria uma violência. Eu preciso me respeitar e preciso entender desse lugar gostoso que eu falo, nossa, foi tão bom eu fazer desse jeito. Então, eu preciso muito ir para a prática. Eu não posso ficar só no campo da teoria ou pensando como seria. Eu preciso experimentar. É a experiência que me leva para o maior campo de aprendizado possível. E daquela experiência eu trago uma realidade nova e nova e nova e nova. Nossa, isso é fundamental, né, Lu? Acho que isso é muito valioso, porque muitas vezes as pessoas ficam falando assim, ai, não, mas eu não vou dar conta, eu vou fazer, nossa, olha esse vídeo. E ela se compara com uma pessoa
E eu já tive uma oportunidade uma vez de conversar com uma pessoa que ela citou um caso de uma pessoa que ela falou assim, Thiago, olha só esse vídeo no YouTube, porque a pessoa queria fazer um vídeo no YouTube. Ela falou assim, ficou horrível, não vou publicar isso. Olha esse vídeo aqui, olha essa pessoa, como que ela performa bem. E por acaso eu conheci, eu tinha visto o primeiro vídeo dessa pessoa que ela estava se referindo. Falei assim, essa pessoa já gravou mais de 500 vídeos para o YouTube. E o primeiro vídeo dela, se você assistir, você vai falar assim, gente, não tem nada a ver com esse lugar que ela está hoje, porque assim, foi esse exercício de mais de 500 vídeos que deu para ela essa experiência, essa fluidez, essa dinâmica, ficar à vontade, ficar autêntica e ficar no lugar que ela se sente bem para falar, né? Então, assim, se exigir de você que no primeiro vídeo você esteja igual aqueles vídeos que você assiste, né? Fala assim, eu preciso fazer assim, eu preciso estar desse jeito. Sim, aí esse lugar que eu tô falando aqui, poxa, é isso, né? Tem outro jeito de evoluir sem fazê-lo? Não, né? Fazendo, né? E sabe, essa história da gente, né, que eu ajudo muitas pessoas a irem para as telas, a comunicarem, e não existe, Belote, um comunicador igual ao outro. Aí é que está a beleza. E eu, sabe, eu fico muito feliz de apoiar as pessoas nessa trajetória, porque o meu olhar é para olhar para as almas, sabe? De trazer essa beleza que está interna e que a pessoa, às vezes, protege tanto e está se defendendo tanto disso. Então, é aí. É esse o lugar. Maravilha. Lu, a gente já está encerrando, chegando no finalzinho do nosso papo, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Para quem quiser continuar evoluindo nesse lugar, dessa conversa que a gente está tendo, que dicas que você pode dar, de repente, de leitura também, de coisas que a pessoa pode acompanhar, além, gente, obviamente, de acompanhar a Lu, né? Eu vou postar aqui agora o Instagram dela. Além de acompanhar a Lu, que mais que você indica para essa pessoa trilhar esse caminho aí de encontrar o seu lugar de comunicação autêntica, né, de ir exercitando esse lugar? Olha, gente, eu acho que primeiro é ver as pessoas, ver como as pessoas fazem. A gente aprende também vendo o outro, né? E é tão interessante a gente pensar naquelas palestrinhas TED Talks, né? Eu sei que você já comunicou num palco desse, e é tão legal porque essas pessoas não necessariamente são comunicadores de carteirinha, mas são especialistas em suas áreas que também lidam com esse desconforto de estar lá. E que essas palestras pequenas de 18 minutos, esse pocket, tem um storytelling tão bonito e é tão legal aprender com isso. Então, eu já assistiria e alguns comunicadores, né, no TED. Tem o próprio livro do TED, que é muito legal. Ótimo. E que é uma leitura que faz a gente aprender esse lugar específico de cada um, porque não é do mesmo jeito, né? Sim. Gosto Só também. deixa eu abrir um parênteses rápido. Esse livro é incrível, né? Escrito pelo Chris Anderson, que é o CEO, né, do TED hoje no mundo. Ele que é a pessoa, o grande responsável. Tem outras pessoas dentro do TED que fazem curadoria de palestrante e mentoria de palestrante. Mas ele é o maior responsável por isso dentro do TED. Então, assim, é um conteúdo mega valioso. E nessa esteira dos TEDs, eu também recomendaria aquele vídeo aquela palestra da Brené Brown no Netflix, que ela conta os bastidores da primeira palestra dela no TED, né? Amo, 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 amo. E que ela fala o quanto ela estava assim, morrendo para dar a palestra, né? Aí, Brené Brown é incrível, né? Está reservado aqui para a gente poder, né, rever e refletir. E eu gosto de toda essa série dos livros TED, sabe? A gente aprende, é um jeito da gente se visualizar. E eu gosto também desse cara, né? Porque eu entendo o Steve Jobs, então faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis em qualquer situação. É quase uma magia, né? Mas se a gente entender o perfil desse comunicador, ele é um comunicador pragmático que começou na sua vida como aquele nerdzão, né? Aquele cara totalmente focado na tecnologia, que não era muito de comunicar e tinha facilidade de comunicar. Talvez
indo até para um perfil mais analítico, e do pragmático ele se desenvolveu. E às vezes eu olho para ele em alguns momentos de palestras dele e falo, puxa, pragmático e expressivo. Então, a gente vê na biografia dele e esse desenvolvimento, sabe? Então, é muito legal a gente pensar nisso. É verdade, é super verdade. Lu, ó, brigadíssimo mesmo, adorei nosso papo. Obrigado pela sua generosidade de compartilhar tanta informação e tanto conteúdo legal. Pessoal que acompanhou a gente, Isabel que está falando que a semana inteira, pessoal, espero que tenha sido muito útil para vocês, como foi para mim. Como eu falo, é sempre uma conversa, né? É de fato um bate-papo e eu aprendi super essa semana. Para quem quiser continuar acompanhando a gente, além de acompanhar a Lu no Instagram que eu coloquei aqui, acompanha lá o Curral. Acompanha o que a gente está fazendo e falando, vem coisa boa por aí. Inclusive, hoje ainda sai um post com referências, dicas da Lu, outras dicas que ela deu para a gente vai fazer o post lá no perfil do Instagram do Curral, tá bom? Lu, mais uma vez, obrigado. Encerramos a semana muito bem, ficamos muito felizes. Eu que agradeço, obrigada pelas pessoas doarem esse tempo para a gente, né, Belote? Porque o tempo hoje é tão escasso. Então, eu termino esse encontro celebrando, né, com o coração vibrando. Obrigada pela Imagina, oportunidade. brigadíssimo. Até uma próxima. Nos vemos por aí. Lu, mais uma vez. Obrigado.